Normalmente, quando atribuímos valor a algo, conseguimos não apenas apreciar o lugar de importância que aquilo deve ocupar, mas lidamos com isso de forma diferente. Portanto, minha pergunta é: qual o valor da santidade na nossa vida? Todo cristão deveria considerar e avaliar isso. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos eu quero falar a respeito disso. Estou hoje em Teresina, Piauí, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Nenhum cristão hesitaria em reconhecer que Deus é o seu maior valor, o seu maior patrimônio, aquilo que ele tem de mais precioso, sagrado e importante. Agora, a palavra de Deus afirma em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia não está falando apenas da santificação inicial, que acontece na conversão, em Cristo Jesus, mas também de um processo de santificação progressiva que deve continuar depois. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 1, que nós devemos aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Se a santificação tivesse sido completa na conversão, não haveria aperfeiçoamento. Se há aperfeiçoamento, é porque ela não foi completa. Isso nos leva, na teologia, a definir a experiência da conversão como santificação inicial, a definir a experiência de santificação na vida cristã como santificação progressiva e ainda reconhecer que por ocasião da vinda de Cristo, na consumação da redenção, quando os nossos corpos forem glorificados, então viveremos o processo de santificação final. Portanto, quando Hebreus está falando a pessoas que já passaram pela conversão, mas ainda não chegaram à glorificação, sem santificação, ninguém verá o Senhor, ele está falando da santificação progressiva, algo que eu e você não podemos negociar. Uma experiência real, genuína com Cristo, uma santificação inicial, não nos dá direito de abortar o processo depois. E se sem santificação ninguém verá Deus, e Deus é o nosso maior valor e sem santificação deixamos de desfrutá-lo, isso já deveria nos ajudar a mensurar qual é o valor da santidade. Isso não poderia nos levar a olhar para a santidade como se fosse um assunto qualquer. Aliás, eu gosto de dizer que na doutrina cristã, ela não é assunto secundário, nem tampouco periférico. Ela é parte daquilo que nós podemos definir como o cerne do propósito de Deus para a humanidade. Efésios 1,4 diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Portanto, é necessário que a gente entenda e compreenda com clareza o valor da santidade. Quando ainda era adolescente, me lembro de um jovem que me fez uma pergunta: você venderia o dedo mindinho da sua mão esquerda por $1 milhão? Olhei para ele achando aquela pergunta mais do que estranha e falei para ele: evidente que não. Ele falou: mas pensa bem, você é destro, a mão esquerda é que você menos usa, o dedo mindinho é o que você menos usa, da mão que você menos usa, $1 milhão. Falei: não venderia. Ele falou: e por 10 milhões? Falei: cara, não venderia, não estou entendendo essa conversa sua estranha, até porque se resolvesse vender, você não tem dinheiro para pagar. E ele fica insistindo. Ele falou: certeza que não? Eu falei: não. Ele falou assim: se você não vende nem esse dedo que você menos usa, da mão que menos usa, quanto vale sua mão direita inteira, a que você mais usa? E de novo eu olho para ele e falo: cara, não estou entendendo essa conversa. Ele pergunta: você venderia ela por $100 milhões? E eu digo: não venderia, não está à venda, você não tem dinheiro, que conversa é essa? Ele olha para mim e diz: só estou tentando te ajudar a mensurar o valor de algo. Falei: o quê? O valor da minha mão? Ele falou: para a partir disso, mensurar o valor de algo mais importante do que sua mão. Falei: como assim? Ele olha para mim e pergunta: quanto vale santidade de Deus para você? Porque ele diz, o próprio Jesus faz a seguinte afirmação lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no verso 30. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. E diz: se essa mão vale mais do que $100 milhões, e você não a entregaria por esse preço. E Deus está dizendo que é melhor abrir mão dessa sua mão do que pecar. Quanto é que vale santidade? E para um adolescente, onde a perspectiva das coisas são bem dramáticas, essa ilustração e alegoria dele realmente me deixou bastante pensativo. Eu comecei a arrazoar comigo mesmo. Santidade vale mais do que minha mão, que vale muito.
Descobriria posteriormente, estudando a própria Escritura, que santidade não vale apenas mais do que a minha mão. Ela vale mais do que a minha vida. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 4, a Escritura diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. O que significa resistir até o sangue? Ele não estava falando apenas de um ferimento qualquer. Era uma linguagem usada na batalha. Era se dispor a lutar até a morte. E ele está dizendo, na luta contra o pecado. E eu e você precisamos entender que preservar a santidade é nada mais, nada menos do que batalhar contra o pecado. Ele diz, vocês não lutaram até o sangue. Né? Em outras palavras, vocês deveriam estar dispostos a ir até o fim, a morrer nessa luta se necessário, mas a não se curvar diante do pecado. Por quê? Eu e você precisamos de fato ter uma perspectiva de vida cristã, onde aquilo que não fazemos de errado não é apenas porque nossa religião não permite. Evidentemente que há razões para que Deus, na sua lei, no livro da lei, na sua palavra, tenha estabelecido restrições. A Bíblia nos diz com clareza, em Isaías, no capítulo 59, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nós sabemos que para viver em intimidade com Deus é necessário estar longe do pecado que desconecta de Deus. Então, nós não podemos simplesmente pensar que Deus proibiu determinados prazeres apenas como se ele estivesse simplesmente tentando nos roubar o prazer, o privilégio de algo, ou como diziam os antigos, cortar o nosso barato. Não. Deus está nos chamando a uma percepção de preservar o relacionamento com Ele. Nós precisamos entender o quão importante é Deus, o quão importante é o relacionamento com Ele, e precisamos entender que santidade não é um fim em si mesmo. Eu gosto de uma definição de John Bevere no livro Kryptonita, onde ele não apenas diz santidade não é um fim em si mesmo, mas ele usa a seguinte expressão, ela é uma ponte para a intimidade com Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 21, Nosso Senhor afirma, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o Senhor Jesus não apenas fala de expressarmos o nosso amor por meio da obediência e de guardar os seus mandamentos. Aliás, vale colocar aqui o contraponto. Qual a definição bíblica de pecado? De acordo com a Escritura, em 1 de João, capítulo 3, verso 4, né, a definição de pecado é a transgressão, a quebra da lei, a desobediência. Então, a definição de santidade é a obediência dos mandamentos ao Senhor. E Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele diz, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quando Jesus fala, eu também o amarei, ele não está apresentando a ideia de que o amor de Deus é baseado em mérito por causa de bom comportamento. Romanos 5 nos diz que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. O amor no sentido de ser valorizado é uma coisa, mas quando Jesus diz, ao me obedecer, você está expressando amor por mim, está valorizando a minha pessoa, porque não quer desconectar, saiba de uma coisa. Você também será amado pelo Pai, eu também vou amá-lo, eu vou me revelar, vou me manifestar a você, porque a comunhão com Deus, para a qual eu e você existimos, essa é a razão pela qual Deus criou e estabeleceu o homem desde o jardim do Éden. Nós vemos que Deus resolveu visitar diariamente tanto Adão como Eva no jardim, porque desde o início Deus estava dizendo, eu quero me conectar com vocês. A ideia, o plano e o propósito de Deus não mudou com a queda. A proposta de redenção não é apenas para que a gente escape da condenação eterna do inferno e consiga a salvação eterna nos céus. Mas, como diz o Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Sempre há uma dimensão de revelação para aqueles que entendem essa questão da intimidade e a cultivam. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo, se você expressar amor, zelo pela minha presença, você será amado de volta. Você terá a comunhão, o relacionamento valorizado a ponto de eu me manifestar a você de uma forma única e diferenciada. Esse não é o único texto que fala de entrarmos nesse lugar diferenciado de relacionamento. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele diz do verso 16 até o verso 18, que é o finalzinho do capítulo 6. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e minhas filhas. Esse texto que eu acabei de ler
é o pano de fundo necessário para que a gente entenda o que vem na sequência. Na sequência ele diz, portanto, meus amados irmãos, aqui nós temos uma conexão, uma conjunção explicativa. Por causa do que eu estou falando, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando ele diz, tendo tais promessas, que promessas? As promessas dos versos 16 a 18, segundo aos Coríntios 6, que são todas promessas de intimidade. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Né? Depois o Senhor diz, saio do meio deles, separe, eu os receberei. De novo o conceito de proximidade. Serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e filhas. Então a Bíblia está dizendo, para que a gente possa experimentar o cumprimento dessas promessas de proximidade, intimidade, não há outro caminho, a não ser nos purificarmos de toda impureza, aperfeiçoar a santidade, porque sem ela, todo relacionamento com Deus será sabotado. Então precisamos repensar o valor da santidade. A maneira como alguns desprezam, não apenas a doutrina, né, mas a prática, na qual o Novo Testamento, de maneira tão clara, explícita, recorrente, insistente, nos chama a valorizar, ela precisa ser repensada a partir disso. Qual o valor da santidade? O valor da santidade está diretamente ligado ao valor que o próprio Deus tem ou deveria ter na minha e na sua vida. Se Deus é importante, santidade também deveria ser. Se santidade para nós não é, consciente ou inconscientemente, estamos dizendo que ele não é. Que Deus nos ajude a rever isso, consertar aquilo que é necessário e cumprir o plano, o propósito e a expectativa dele de santidade em nome de Jesus.